Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando hoje o estudo de um livro extraordinário. Quando me adentrei ao movimento espírita, já há muitos anos atrás, há várias décadas, este livro foi o meu grande companheiro, o meu grande conselheiro. E hoje vamos começar a estudá-lo de uma maneira bastante amiga. Tentarei transmitir para vocês todo o bem que esse livro fez ao meu coração. Nós estamos falando do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito que o enviou é Humberto de Campos. Isso aconteceu em 1941, portanto, já algum tempo se passou. E ele continua atual e será atual por muito mais tempo. Eu estou muito feliz por poder fazer esse estudo, por dar minha contribuição dentro daquilo que o livro Boa Nova me fez sentir e me aproximou do Mestre Jesus. Através dessas páginas, eu entendi quem é o Cristo. Eu entendi qual foi a missão de Jesus aqui no nosso plano físico. E se ele não tivesse vindo, que seria muito difícil para todos nós, nessas caminhadas meio que torpes que estamos fazendo aí através dos séculos. Então chega uma hora em que o espírito necessita modificar-se. E este livro nos ajuda. Logo no início do livro, Humberto de Campos faz uma anotação bem interessante que ele chamou na escola do Evangelho. Ele vai dizer então o seguinte: eu ofereço este esforço modesto ao leitor amigo e julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto às origens dessas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. Por que Humberto de Campos fala isso? Porque ele foi um dos grandes conhecedores da mitologia. E aquele que estuda mitologia sempre encontra paralelos entre a mensagem dos espíritos superiores com a nossa vida diária. Então ele vai dizer: agora eu não vou falar de mitologia, eu vou falar do real, eu vou falar do Mestre Jesus. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não consegue atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico, e é verdade, aquele que estuda o evangelho, aquele que divulga o evangelho, muitas vezes é confundido, né? Com algum pastor, algum sacerdote, com alguém que vai viver uma vida mítica, e aí ele vai colocar as suas palavras sempre dentro do misticismo. E não é isso que Humberto de Campos estava querendo. Então ele fala que essa admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Isso mesmo, a literatura sempre nos traz as informações sobre o espírito. E cada escritor
o coloca da forma com que ele entende. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas das que eu coloquei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas de descrever com proveito. Essa frase do nosso irmão Humberto de Campos, ela é muito interessante. Tem pessoas que gostam de escrever bonito, que gostam de escrever difícil, de maneira que ninguém entende o que a pessoa está escrevendo. Então, pode agradar um determinado nível, né, de acadêmicos ou um determinado nível de pessoas que supostamente se põem como grande entendedor da vida. Então Humberto de Campos disse: olha, eu vou escrever de uma maneira bem simples, de uma maneira que seja proveitosa para você, proveitosa para mim. Por isso que eu disse para vocês no princípio que este livro me ajudou muito, porque é um livro de grande proveito para as nossas almas. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos que trabalham pelo Evangelho do Brasil. Olha que interessante isto. Se você está ligado ao trabalho do Evangelho, Humberto de Campos está dizendo que fez esse livro para você, para todos nós que estamos empenhados na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Nas esferas mais próximas à Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Olha que interessante, gente. Escolas numerosas se multiplicam no mundo espiritual para ensinar aos espíritos desencarnados. Isso é gratificante, isso nos tranquiliza, isso é um conforto e um consolo, você não acha? E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticado por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Isso é interessante, né? Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Porque, meu amigo, minha amiga, nós estamos vindo de muito tempo e já estudando o Evangelho de Jesus. Pode ser que nós não tivemos assim um contato muito grande com o Evangelho, não tivemos assim uma vontade poderosa, pungente, que nos levasse a perceber com mais profundidade aquilo que o Senhor Jesus deixou. Mas de alguma forma nós estivemos ligados ao Evangelho. E ele diz também que lá no mundo espiritual tem o seu folclore. Hein? Imagina que coisa interessante. Né? O espírito ele desencarna e ele não é levado a uma forca ou a uma necessidade absurda de mudar sua cultura. Ele vai mudando gradativamente. Isso é amor. Amor do nosso Pai para com todos nós. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Nessa frase ele vai definir realmente o livro. Ele vai falar sobre o nosso Mestre Jesus. Em suas conversas particulares, né, com seus apóstolos e com outras pessoas que o buscavam. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, interessante, né? Milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Que lindo, né? Então, são várias histórias.
Ele recolheu 30 histórias para deixar aqui para nós. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Isso é importante. Uma coisa é acreditar, outra coisa é saber. Você sabe, meu irmão? Você sabe, minha irmã? E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes da nossa época e no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou, para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina, de luz e de redenção. Esse parágrafo é maravilhoso, não é, meu amigo? Sabe, Humberto de Campos diz assim: eu me rendo ao Senhor Jesus, porque o meu coração ainda é um pântano de misérias, e agora eu vou entender melhor o nosso Mestre. Jesus vê que no nosso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso, que chegava da terra, encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, que era um cego, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Que confissão bonita que Humberto de Campos faz aqui, meus amigos. Ele se rende ao Senhor Jesus. E o livro é todo um trabalho de mostrar para nós como o Senhor é benevolente, é indulgente. Vocês perceberão isso nas páginas que se seguirão. Vocês serão tocados nos seus corações pelas maravilhas dessas páginas. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz em 4:34: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Muito sério, minha gente, muito sério. Hoje nós temos uma quantidade imensa de livros sobre Jesus. Cada autor tenta colocar a sua visão do Mestre. E realmente os livros se multiplicaram. E no futuro, essas informações serão cada vez maiores. E é só, como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Que coisa linda, meu amigo, minha amiga.
Quem sabe a gente também vai fazer parte disso, né? Pedro Leopoldo, 9 de novembro de 1940, Humberto de Campos. Aí está, meu amigo, minha amiga, o início deste livro, que eu espero sinceramente o conduza a reflexões profundas sobre o Mestre Jesus. Nas páginas seguintes, nós estaremos estudando todas as informações que Humberto de Campos recolheu no mundo espiritual para nos trazer sobre Jesus. O próximo capítulo que estudaremos, ele deu o nome de Boa Nova, que foi o início do Evangelho aqui no plano físico. Eu deixo para você o meu abraço, a minha alegria de estar com você e o meu compromisso sempre com o nosso Mestre Jesus, através do seu Evangelho estudado e entendido pela doutrina dos Espíritos. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida e que estejamos juntos mais uma vez.